Eu acho que você vai concordar comigo que o personagem mais famoso do Senhor dos Anéis, em termos de cultura geral hoje em dia, né, é o Gollum. Por causa dos filmes, evidentemente, mas toda aquela jornada até Mordor que ele tem com o Sam e com o Frodo tem algo muito mais profundo do que só apenas uma mera fantasia, que de fato é legal, mas tem algo muito prático para a nossa própria vida, porque nós também podemos ser o Frodo carregando um grande peso, um grande fardo, e eu tenho ali um espelho do que pode ocorrer na minha vida com relação a grandes objetivos, né? Então vamos então aqui tentar entender o que eu estou querendo dizer para vocês. Basicamente aqui estou falando então da jornada, então na qual o Frodo tem que destruir o Anel até Mordor, como você já sabe, e lá, claro, então tem o Anel, o Frodo, o Sam e o Gollum. Em primeiro lugar, o que quer dizer o Anel? Talvez você já saiba disso, já ouviu falar em algum lugar, que o Anel, o Senhor dos Anéis, também pode ser visto, ou é sim um grande símbolo para vários tipos de interpretações, mas em primeiro lugar, evidentemente, eu posso ter uma visão de que o anel, na própria história, é um grande instrumento de poder, correto? E que ele, em todo personagem, normalmente, ele vai corromper aquele personagem pela sede de poder, de querer possuir alguma coisa, grandes ilusões, de ser um grande pessoa poderosa, ela poderia domar aquele poder, como nós sabemos, claro, por exemplo, com Boromir, mas acaba que eles são corrompidos por aquele poder, não é? E se eu quiser, por exemplo, eu posso utilizar, como o próprio Tolkien já utilizava, uma interpretação religiosa na qual eu posso falar, por exemplo, que o anel é, então, nesse sentido, as tentações de um pecado, que vai o que nos fechar em nós mesmos e nos levar para uma vida na qual eu vou ficar invisível, como ficava quem possuía o anel, aos olhos da luz natural de Deus, por exemplo, se eu posso dizer, né? Por isso que eu ficava invisível. Então, também é uma aplicação possível. O ponto central é, então, o anel é esse poder que corrompe a nossa própria alma e criando ilusões para cada um de nós. E, claro, nesse sentido, ela quer perverter a ordem natural da nossa própria vida, né? Querendo, como também Tolkien falava, da máquina que quer perverter com poder, com grandes exércitos, o nosso modo de viver. E, claro, também é fruto de mentira, de feitiçaria negra que o Sauron fez para obter aquele anel e da cobiça humana de querer possuir algo que você pode possuir. Então, e claro, esse anel é encontrado pelo Gollum, que está aqui na nossa jornada, e o Gollum, claro, como sabemos, ele é corrompido pelo anel, como inclusive fez muito bem o Peter Jackson na abertura do filme, do terceiro filme, Retorno do Rei, que ganhou 11 Oscars, não é mesmo? E, se não me engano, 11 Oscars, e que mostra na abertura o Gollum corrompido pelo anel. É uma pessoa comum, como eu e você, pode-se dizer, encontra aquele anel e logo em seguida fere a lei natural, tirando a vida de uma pessoa, né? A partir daquilo, claro, ele cai pela comunidade que na qual ele existia, ele foge daquilo dali e deixa de um modo ou de outro, naquela jornada da abertura, de ser humano, ou de ser uma pessoa normal, quem ele foi ser criado para ser. Sobra nele, inclusive como Tolkien escreveu, uma carne escura. No filme ele é mais cinza, mas ele foi escrito por Tolkien como alguém escuro, cinza mesmo, ou seja, uma carne apodrecida. E de modo de outro a gente pode também pensar de novo, numa visão espiritual ou não, de que no ser humano é justamente, existe a carne, mas também existe algo maior em nós que subsiste, que é a alma, né? Várias religiões falam disso. O ponto é, Gollum, quando é encontrado no Senhor dos Anéis, no terceiro filme, por exemplo, ele é essa carne escura apodrecida e pode dizer que está só o que é eterno nele tentando vagar, agonizando, por ser seduzido pelo anel. Então temos a carne escura e um restício de algo que é eterno no ser humano, no caso do Gollum, que está vagando e agonizante por conta do anel, de possuir o anel. Por isso que ele ficou vivo por vários anos, né? Se não me engano, 500 anos ou mais. Assim como também foi quem possuiu anéis, como os Nazgûl, que são os cavaleiros, que a gente viu também no primeiro filme, do Peter Jackson, que foram os seres humanos que possuíram anéis, seduzidos pelo Sauron, e que ficaram então atormentados, vivem em completa agonia, porque estão vagando em agonia porque possuíram um anel ou não, né? Não. O ponto de modo geral a grande questão, também no Gollum, de modo bem relevante no filme, isso fica bem claro, existe mesmo ainda no Gollum, que é um ser talvez poderia se falar apenas mal, uma batalha entre Sméagol e Gollum. Como sabemos, o Sméagol é o nome do Gollum, como ele era, digamos assim, uma pessoa comum, que foi criado para ser. Enquanto o Gollum, ele também é esse lado pervertido do ser humano, ou corrompido como um todo, não é? Está mal do que, olha, o Gollum não é então só mal. Ainda subsiste nele algum resquício de bem que poderia ser redimido. Por isso, por exemplo, claro que o Gandalf fala que não cabe ao Frodo julgar
que o Gollum deveria morrer, ou como o Bilbo fez de modo famoso no filme, no livro do Hobbit, de não matar, portanto, o Gollum, né? Porque ainda tinha alguma coisa naquela criatura, ele poderia então, também, claro, ter um papel a desempenhar naquela história, como sabemos que ele fez no final do filme, do livro, teve um papel central para o anel ser destruído, não é mesmo? O ponto é, não cabe a nós condenar uma pessoa, porque subsiste em cada um algo bom e ruim, como aqui já falei em outros vídeos, como o do Terence Malick, existe em nós um pouquinho de anjo e um pouquinho de demônio, ou o joio no meio do trigo, né? Os dois crescem em meio que uma luta interna entre nós. Então o Gollum simboliza isso, e claro, nesse cenário que a gente está falando, o Gollum tem como mestre o Frodo, como ele trata o Frodo como mestre, e interessante, porque o Frodo, como Tolkien cria essa mitologia, que não vou entrar em detalhes, que não é o caso, mas a raça dos hobbits do condado, do Shire, do Frodo e do Sam, do Pippin e do Merry, é um parente distante, genealógico, do que era o povo, a comunidade do Sméagol. Então, ele tem uma semelhança entre Frodo e Sméagol, e, claro, o Frodo ele é então chamado a carregar esse anel até a destruição. E é interessante, porque nessa jornada então ele vai ter sido levado pelo Gollum, mas primeiro, o Frodo recebeu o anel, vamos passar atrás aqui. É essa ideia de que, primeiro, nós temos em nós esse algo que vai ser herdado, como ele herdou o anel do Bilbo, sem mesmo querer saber se ele queria de fato aquilo ou não. Nós também, seres humanos, de alguma interpretação que a gente pode ter, nós herdamos em nós, no gênero humano, como fala uma visão espiritual, o pecado, ou mesmo herdamos em nós, quando nascemos já, essa questão de ser um pouquinho diabo, um pouquinho de anjo, um pouquinho de demônio, né? Essa luta que vai existir entre nós, entre ser egoísta ou querer servir aos outros, entre ser bom ou ser mal. Não tem como eu querer escapar disso, é herdado para mim como um todo, né? Do mesmo modo, nós também herdamos essa tentação que o Frodo está enfrentando na jornada de querer usar esse anel para obter algum poder, seja poder material, como um grande exército, naquele contexto, ou mesmo o poder, então, como que a gente pode querer hoje em dia no nosso mundo de cobiça, de querer dinheiro, de querer prazeres mundanos, seja sexo, todos esses pontos que vão pulsando o ser humano, então, para esse lado da tentação baixa, desse lado do diabinho na nossa cabeça, como a gente fala, bem animação, por exemplo, da Disney, né? O anjo, o pica-pau, o anjo e o diabo como um todo. Então, assim como o Frodo, também temos um chamado que para nós é inescapável, que é conseguir achar a síntese entre essa batalha entre nós, de querer destruir essa tentação ou deixar-se ser levada por ela, como foi com o Gollum, não é? De modo que o Frodo tem esse chamado que é inescapável, que também nós, na nossa vida é assim, a gente tem um chamado, uma missão nesse mundo que a gente recebeu sem querer. Tá aqui, você nasceu e pronto, não tem como escapar de onde nós estamos hoje em dia, né? O ponto, nessa jornada, então, o Frodo ele vai, cada instante, tentando destruir o anel, olhando na frente dele o Gollum, que é o quê? Olha, se eu for me deixar se levar pelo poder do anel, se eu me corromper, eu posso virar aquilo dali, posso virar o Gollum, esse, entre aspas, hobbit corrompido como um todo, né? Então eu vejo, claro, de um modo, o Frodo está aqui, ele pode ver o que ele pode corromper com o Gollum, mas, entretanto, não é a única pessoa que está naquela jornada, não é? O Frodo está, vamos dizer assim, como um triângulo em um centro, e de um lado ele pode cair para o pêndulo e virar para ser o Gollum, mas também pode, do seu lado ele pode ver o Sam. O que é, então, o Sam nessa jornada como um todo? Em primeiro lugar, o Sam é um grande amigo do Frodo. Ele está lá porque ele fez uma promessa para o Gandalf de que não iria perder o Frodo, por exemplo, né? Ele queria servi-lo. Era um humilde e simples jardineiro. E interessante porque, em primeiro lugar, o Gollum se dizia que estava servindo um mestre que era o Frodo. Só que sabemos, pelo próprio filme também já deixa isso bem claro, que era uma falsa servidão. Ele tinha ali objetivos escusos, que era, claro, acabar com o Frodo e com sua vida para obter o anel, levando ele para a aranha Laracne, não é mesmo? Já o Sam não, ele, por mais que não fale tanto desse modo, chama ele de Senhor Frodo, mas serve de verdade, querendo o bem daquela pessoa, isso que se quer servir, não querer usar ou deturpar a sua intenção, escondendo uma intenção para benefício próprio, como fazia o Gollum, por exemplo, né? E é interessante, então, claro, nessa promessa do filme tem uma cena muito bonita, todo mundo deve se lembrar, quando o Sam fala, Senhor Frodo, eu posso não conseguir carregar o anel, eu não posso, não é o meu dever, eu tenho então uma intenção reta, digo assim, eu só quero te ajudar. Carregar o anel é a sua função, mas eu não posso carregar o anel porque na minha função eu posso carregar você. Eu não posso carregar o anel, mas posso carregar você, não é mesmo? Todo mundo lembra da trilha sonora bonita e muito emocionante do filme como um todo.
Claro, mas interessante, o próprio Tolkien também, existe um belíssimo paralelo do Sam com o Tolkien na sua própria biografia de vida. Ele que lutou na Primeira Guerra Mundial, talvez você saiba, nas trincheiras, ele teve febre, ficou doente, de lá começou a criar sua mitologia, né? E ele comparava o Sam com o que ele viu na guerra, que era aquele escudeiro que ajudava o capitão, aquele fiel escudeiro que estava lá apenas de apoio. Isso também ele comparou o Sam então com essa imagem e deixa bem claro que é o Sam como esse amigo, esse servidor ideal. E também do mesmo modo, é evidente que não é só apenas a servidão, não era um escravo, mas eram grandes amigos. E o que é amizade se não querer e buscar as mesmas coisas? Ou como fala, por exemplo, Santo Agostinho, de modo bem famoso na máxima, idem veli, idem noli, querer e buscar as mesmas coisas, né? Que traz essa ideia. Portanto, interessante, o filme até mesmo tem, desde o começo da jornada, essa ideia de sociedade, que é o quê? Ter uma mesma jornada, como eles têm, em busca de um objetivo em comum e com valores em comum. Então, destruir o anel, ou destruir o pecado, ou destruir o egoísmo, por exemplo, em busca do bem comum, para que a Terra-média pudesse sobreviver ao mal, ou extinguir o mal de si. E isso, claro, é muito poderoso, mas que não seja um laço de sangue, por exemplo, né? A gente pode ver nossa vida, por exemplo, nossa vida tem, talvez a família de sangue é um laço poderoso, mas está buscando coisas diferentes, né? Eu com o meu irmão, ou você com um colega, ou não, pode ser muito mais próximo do seu colega do que do seu irmão, por exemplo. Por quê? Porque o laço de sangue é algo imposto, já uma amizade é uma coisa que você vai escolher. Então é um laço que pode até ser mais poderoso do que um laço de sangue. Claro, não devo escapar do laço de sangue, mas é uma relação diferente entre irmão e amizade, por exemplo, né? Talvez pode ser bom, até interessante buscar, claro, juntar ser irmão de alguém de sangue com amizade, por exemplo, né? Esse que é um bom convivência em família, por exemplo, é uma possibilidade, né? O ponto é, então, claro que nessa amizade, Sam e Frodo estão buscando esse mesmo ideal, na servidão que o Sam tem para com o Frodo, e, ao mesmo tempo, claro, o Frodo acaba, como sabemos, sendo picado pela Aracne, e o Sam, de modo muito interessante, ele tem, então, que usar o anel, sabemos pelo filme e pelo livro também, para se esconder dos orcs, mas, com pouquíssimas pessoas conseguem fazer, ele consegue ceder ao anel, ele não se corrompe pelo anel, ele devolve o anel ao Frodo, nessa visão que está buscando servir ao seu mestre, ou no caso, como ao seu grande amigo, né? Porque ele sabia que ele teve tentações de ilusão de grandeza, de que ele poderia ser ali o grande protagonista da história, de que ele poderia ser o grande herói, mas justamente ele é sim um grande herói, como o Tolkien mesmo falou, talvez o principal grande herói daquela verdadeira história, mas não é só, claro, não é o único, mas é um grande herói, como o Tolkien falou, tem suas cartas. Entretanto, justamente por servir, por saber o seu lugar, saber que ele era um humilde jardineiro. O Sam não queria, portanto, ser um grande rei, muito pelo contrário, ele queria apenas cumprir sua função como servo, e daí sim que ele foi elevado, por servir ao Frodo, por ceder a tentação, e lembrar que apenas o que ele pode fazer é justamente ceder a ilusão de grandeza que nós podemos ter, assim saiu do anel, e de modo muito bonito, então, o Sam, o Tolkien também mesmo se identificava, portanto, com o Sam, que é aquela pessoa que tem uma vida, quando ele volta, depois da jornada do anel, claro, ele vai comandar o condado como prefeito, não é? E tem uma vida humilde, pacata, simples, ordinária, casando com a sua esposa, como também aparece no filme, tendo vários filhos e vivendo aquela vida ordinária, simples, mas que se não fosse essa vida ordinária, simples, comum, e sua fidelidade do Sam a esse ideal, o mundo não teria sido salvo. Nós teríamos, então, o Sauron dominando a Terra-média. Ou seja, são justamente as pessoas simples e ordinárias que conseguem não resistir à tentação do anel, resistir a essa cobiça para poder salvar o mundo. Isso em si traz, portanto, o Sam como um herói verdadeiro e fiel. Como mostra, na verdade, até o filme. Não só o Sam, mas também, claro, todo hobbit, todo cidadão comum. Nós podemos ser hobbit, como Tolkien também se via como hobbit, né? Que é justamente essa ideia de que nós, na nossa vida comum, como pai de família, trabalhando, vivendo com seus amigos, aproveitando o fim de semana, fumando um cachimbo como o Tolkien gostava, gostando de comer, de dormir, de beber, quem não gosta disso, né? Nós que vamos mudar o mundo. Não somos poderosos como Sauron, que quer de fato dominar a todos, não. Nós trabalhando firmemente, nós podemos, sendo fiéis onde estamos, mudar o mundo. Não é à toa que um rei magnânimo, que tem poder, mas para servir aos outros, como foi o Aragorn no final do filme, do Peter Jackson, faz o quê? Ele se ajoelha perante os hobbits.
de modo muito bonito. Até fico emocionado sempre que eu lembro desse filme, dá assim, arrepios, né, dessa cena. Todo mundo acho que vai ficar um pouco emocionado ou não. Que é justamente essa ideia, simbolicamente, do rei, do grande e poderoso, que está ali o quê? Cedendo ou consagrando, elevando à máxima potência a vida ordinária e comum dos hobbits, que é a minha vida, que é a sua vida também. Nós em si, que um grande rei vai ver que isso que constrói o mundo. Essa vida comum, ordinária e simples, que vai poder então redimir cada um ser humano dessa tentação, desse diabinho que fica soprando em cada um de nós. Se formos fiéis, como sempre acabou também sendo como um todo. Né? De tal modo que cada um de nós, como diz, pode ser o fruto de uma longa jornada para tentar conciliar e vencer essa lutazinha entre diabinho e demônio. E eu, claro, eu posso ver no meu lado esse pêndulo, como eu citei, de ser o Gollum, ou mesmo posso acabar sendo como o Sam, que é justamente essa figura que cada um de nós pode ser na nossa vida com nossos filhos, com nossa família, nessa vida comum como um todo. Então, pessoal, é isso. Muito obrigado, espero que tenham gostado desse vídeo. Eu posso também falar todos os personagens do filme como um todo, né? Ou do livro como um todo, mitologia do Tolkien, posso falar do Aragorn, do Gandalf, que seja. Quiserem tirar alguma dúvida, coloquem aí nos comentários, analisar, por exemplo, o Saruman também é bem relevante, interessante, coloquem aí, compartilhe, por favor, o vídeo se puder, para o canal crescer cada vez mais. E muito obrigado e até a próxima, viu? Ah não, peraí. Antes que eu esqueça, eu também falei do Théoden, que está inclusive aqui, vai aparecer na tela, vou colocar, tinha esquecido já, não se esqueçam. Também pode ver como é que nós podemos também ser o Théoden para cada um de nós, tá bom? Não se esqueça e até o próximo vídeo.